Dando continuidade aos vídeos da quarentena da Lagob, hoje nós vamos falar um pouco sobre as dermatoses específicas da gestação. Durante a gravidez, acontecem diversas alterações imunológicas, metabólicas, hormonais e vasculares, que podem ser responsáveis por alterações cutâneas, tanto fisiológicas como patológicas, e uma delas são as dermatoses específicas gestacionais, que são erupções que acontecem somente na gestação e por elas são desencadeadas. A sua patogênese ainda é debatida, assim como a sua classificação. A nomenclatura dessas dermatoses tem sofrido alterações ao longo dos anos, em parte devido aos avanços na descoberta da patogênese. São atualmente consideradas dermatoses específicas da gravidez, o pemphigoide gestacional, a erupção polimórfica da gravidez, a erupção atópica gestacional e a colestase intrahepática gestacional. O pemphigoide gestacional, também conhecido como herpes gestacional, é uma doença bolhosa autoimune, e autoimune porque ocorre uma produção de autoanticorpos, sobretudo do tipo IgG1, que se ligam ao antígeno 180-KDA dos M-desmossomos da membrana basal, que levam à ativação da via clássica de complemento, formando uma lesão a nível da junção dermoepidérmica com a bolha subepidérmica e consequente migração de eosinófilos. Curiosamente, o local primário de autoimunidade parece ser a placenta, ou seja, os autoanticorpos eles não se ligam apenas à membrana basal da epiderme, mas também ao epitélio coriônico e amniótico. A explicação poderá ser uma resposta imunológica contra a expressão aberrante de moléculas MHC classe II na placenta e, posteriormente, reação cruzada com antígenos cutâneos, o que pode explicar o início da doença na região periumbilical. A suscetibilidade genética é evidenciada pela associação dos genes HLA-DR3 em 60 a 80% dos doentes, HLA-DR4 em 50%, ambas as formas entre 40 a 50%. Sua incidência varia entre 1 a cada 50 mil e 1 a cada 60 mil gestações. O pemphigoide gestacional inicia-se na segunda ou no terceiro trimestre da gravidez, em torno de 21 semanas da gestação, ou no pós-parto imediato, em cerca de 15 a 25% dos casos. O prurido é o sintoma predominante. As lesões, elas se iniciam na região umbilical e periumbilical, em cerca de metade dos casos, e estendem-se a outras áreas do tronco e membros, e frequentemente atingindo palmas e plantas. Face e mucosa oral geralmente são palpadas. São pápulas e placas urticariformes que adquirem aspecto policíclico em alvo e que evoluem para uma erupção bolhosa generalizada, com bolhas tensas sobre uma pele eritematosa ou sã. A disposição em vesículas pode lembrar a infecção herpética, daí a designação de herpes gestacional, enquanto as bolhas tensas evocam pemphigoide bolhoso. As bolhas e as vesículas rompem-se com erosão e formação de crostas, como estamos vendo na imagem. Ocorre remissão do quadro no final da gravidez, mas que pode ser seguida também de uma agudização no período pós-parto, em 75% dos casos. Posteriormente, o quadro tem tendência a se resolver de forma espontânea em até 6 semanas no período pós-parto. Além disso, a gente considera um quadro crônico quando essa dermatose ela dura acima de 6 meses no período pós-parto. Clinicamente pode surgir na primeira gestação ou em gestações subsequentes. Contudo, nem sempre as gestações subsequentes são acometidas, o fato que pode ser decorrente da troca de paternidade ou de uma maior compatibilidade de HLA entre o feto e a mãe. E se surge após um quadro prévio, tende a ser mais precoce e mais intensa. Além disso, ela pode recorrer pelo uso de anticonceptivos orais, e essa recorrência vai ocorrer em dias a semanas após iniciar esse medicamento e vai desaparecer com a sua suspensão. Em relação ao diagnóstico, os achados histológicos eles variam de acordo com o estadio e a gravidade da doença. Na fase bolhosa, por exemplo, é característico a bolha subepidérmica. Além disso, a imunofluorescência direta é considerado o padrão ouro para o diagnóstico, que tipicamente mostra uma deposição linear de C3 ao longo da membrana basal, em todos os casos, e em 25 a 50% dos casos pode ocorrer também deposição de IgG. Nos exames laboratoriais, pode apresentar uma elevação dos marcadores inflamatórios e uma eosinofilia periférica.
Além disso, para o tratamento, a corticoterapia oral é o tratamento de eleição do pemphigoide gestacional e a maioria dos doentes melhora em alguns dias. O tratamento com prednisona ele deve ser iniciado em doses baixas e aumentado até se obter resposta clínica. Os dermocorticoides potentes podem ser úteis nas lesões urticariformes iniciais ou nas agudizações pré-menstruais. No entanto, doses elevadas de corticoides podem representar um fator de risco para, por exemplo, uma ruptura prematura das membranas, um parto pré-termo. Em relação às complicações do pemphigoide gestacional, existe uma tendência a recém-nascidos com baixo peso e prematuridade em 20% dos casos, e isso pode ser explicado pelo fato de existir autoanticorpos que acabam levando a uma microseparação epitélio-estromal na placenta, o que pode provocar alguma falência funcional nela. Além disso, apesar dessa tendência, não foi associada a maior mortalidade fetal nem do recém-nascido. Existe também uma passagem de anticorpos através da placenta que pode levar a lesões do pemphigoide gestacional no recém-nascido em cerca de 10% dos casos, mas desaparece sem deixar nenhuma sequela. As gestantes elas acabam tendo um risco aumentado de doença de Graves, em alguns casos, mas não acontece de forma simultânea com o pemphigoide gestacional. A segunda dermatose específica da gestação que nós vamos falar é a erupção polimórfica gestacional, que é uma das mais frequentes e antigamente era chamada de pápulas e placas urticariformes pruriginosas da gravidez. Ela afeta 1 em cada 130 a 1 a cada 300 gestantes, tem caráter benigno e autolimitado e dura cerca de 6 semanas, resolvendo espontaneamente, sendo a primeira semana o período mais sintomático, e em quem acontece, principalmente primíparas, em 80% dos casos, no terceiro trimestre da gravidez, geralmente com 35 semanas, e com ganho excessivo de peso. A etiopatogênese ainda não está esclarecida, existem teorias que focam na distensão abdominal, nos fatores hormonais e imunológicos, e por conta disso surgiram hipóteses que a localização característica das lesões nas estrias abdominais, a associação com gestações gemelares e, além disso, o aumento excessivo de peso conduziram à hipótese de que a distensão rápida da parede abdominal nas primíparas durante a última fase da gravidez poderia causar um dano no tecido conectivo das estrias e assim causar uma reação inflamatória. No entanto, as associações com excessivo peso materno e fetal têm sido questionadas, assim como não existe evidência científica de associação com fatores hormonais e imunológicos. Em relação à clínica da erupção polimórfica gestacional, surgem, em 2/3 dos casos, pápulas urticariformes muito pruriginosas nas estrias abdominais que poupam a região periumbilical, em contraste com o pemphigoide gestacional que nós já falamos. Posteriormente, elas podem coalescer em placas e estender-se à região proximal dos membros inferiores, membros superiores e outras partes do tronco. Porém, a face, o pescoço, palmas e plantas estão geralmente poupados. A erupção ela pode se tornar polimorfa, com vesículas em 15% dos casos, lesões em alvo em 5% e lesões policíclicas em 5%. Escoriações e lesões eczematiformes em 20% são frequentes na fase pré-resolutiva. Já na fase resolutiva, vamos encontrar descamação e crostas. Em relação ao diagnóstico da erupção polimórfica gestacional, pode ser feita a histologia, que vai ser inespecífica e vai variar de acordo com o estágio da dermatose, além da imunofluorescência direta e outros testes sorológicos para a detecção de autoanticorpos circulantes, que vai ser negativo, e o diagnóstico diferencial vai ser com pemphigoide gestacional, escabiose e eritema multiforme. O tratamento, a erupção polimorfa da gravidez de intensidade leve a moderada, pode ser tratada sintomaticamente com medidas gerais, como emolientes e compressas úmidas na pele, além de corticoides e antihistamínicos. As complicações, a gente tem que lembrar que a erupção polimórfica da gravidez ela não recorre nas gestações subsequentes e não acarreta qualquer risco para a mãe ou feto. A terceira dermatose específica da gestação que nós vamos falar é a erupção atópica gestacional, que inclui as condições previamente separadas, o eczema gestacional, o prurigo gestacional e as foliculites pruriginosas.
Essa nova classificação ela não é consensual, sendo controverso o agrupamento de entidades que antes eram individualizadas. É um grupo caracterizado por intenso prurido eczematoso ou lesões papulosas em um paciente com elevados níveis de IgE e com história pessoal ou familiar de atopia. Então, agora vamos falar de um dos tipos da erupção atópica gestacional, que é o eczema gestacional. Em relação à sua etiopatogenia, ainda não é muito bem conhecida, mas alguns autores sugerem que as alterações imunológicas próprias da gravidez com resposta predominante TH2 podem acabar por exacerbar o desequilíbrio já existente entre TH1 e TH2 nas doentes com antecedentes de atopia. 80% têm a primeira manifestação de atopia durante a gravidez ou após um longo período de remissão, e cerca de 20% das doentes têm exacerbação de um eczema atópico pré-existente com um quadro clínico típico. Em relação à clínica e ao diagnóstico, as manifestações clínicas do eczema atópico durante a gravidez são idênticas à da mulher não grávida, e 2/3 dos casos manifestam-se com lesões disseminadas de eczema, atingindo os locais típicos do eczema atópico, face, pescoço e pregas. Porém, 1/3 das doentes têm apenas pápulas. E fica assim a clínica. Em relação ao tratamento, utilizamos os dermatocorticoides como a primeira linha de tratamento, associados a cuidados de hidratação cutânea, e os antihistamínicos podem ser úteis para o controle do prurido. Agora, em relação ao prurigo gestacional, embora ela possa acontecer em qualquer trimestre da gravidez, geralmente inicia-se na 25ª à 30ª semana de gestação e persiste até o parto. A sua classificação e etiopatogenia não estão completamente definidas. Sobre a sua clínica e o diagnóstico, o prurigo da gravidez manifesta-se com pápulas e vesículas agrupadas, intensamente pruriginosas sobre as superfícies extensoras dos membros e ocasionalmente no abdômen, e essas lesões se estendem ao tronco, podendo, por conta do prurido, levar a escoriações e crostas. Essa condição resolve de forma espontânea no período pós-parto imediato, embora as lesões possam persistir por um período de 3 meses. Os achados histológicos são inespecíficos e a imunofluorescência direta é negativa. Em relação ao tratamento, usa-se o tratamento sintomático através de corticoides tópicos e antihistamínicos. Em relação às foliculites pruriginosas, também um tipo de erupção atópica gestacional, é uma dermatose rara e a sua etiopatogenia é desconhecida. Geralmente acontece entre o 4º e o 9º mês de gestação e resolve de forma espontânea após o parto, podendo recorrer em gestações posteriores. Manifesta-se com pápulas eritematosas e pústulas foliculares pruriginosas, semelhantes a lesões de acne monomorfa distribuídas pelo tronco. O exame histopatológico deve ser realizado, assim como a imunofluorescência direta, que vai ser negativa. Sobre o tratamento, deve ser feito o tratamento tópico com peróxido de benzoíla e dermocorticoides. Agora vamos falar sobre a última dermatose específica da gestação, que é a colestase intrahepática gestacional, que durante anos não foi incluída na classificação das dermatoses específicas da gravidez, uma vez que as lesões cutâneas observadas são secundárias ao prurido. Atualmente parece fazer sentido a sua inclusão, porque é importante para o diagnóstico diferencial, visto que pode causar diversos riscos fetais. A sua incidência é de 0,02 a 2,4% na gestação, com grandes variações geográficas, o que sugere uma suscetibilidade genética em certos agregados populacionais, e na maioria das vezes surge no 3º trimestre da gravidez. Ocorre devido à discreta disfunção da secreção biliar intrahepática, que leva a um acúmulo de ácidos biliares no soro, que são responsáveis pelo prurido grave na doente e por potenciais efeitos tóxicos no feto. Em relação à sua clínica, é uma doença colestática caracterizada por prurido com início no 3º trimestre da gestação, e o prurido se correlaciona com o nível sérico dos ácidos biliares, assim como com a disfunção secretória biliar, que vai levar a uma repercussão na digestão das gorduras e das vitaminas lipossolúveis. Atinge as palmas e plantas e estendem-se para pernas e abdômen. Agrava com o decorrer da gravidez.
As marcas de coceira podem variar desde simples escoriações até nódulos do tipo prurigo nodular. Não é acompanhada de lesões cutâneas primárias e pode ou não ter uma icterícia associada, porém a icterícia ela não se agrava durante a gravidez. Além disso, pode ocorrer alívio espontâneo dos sinais e sintomas dentro de 2 a 3 semanas no pós-parto e nos casos graves pode acontecer esteatorreia com má absorção das vitaminas lipossolúveis e com potenciais complicações hemorrágicas. Sobre o diagnóstico, os achados histológicos são inespecíficos e a imunofluorescência direta nesse caso é negativa. Laboratorialmente, a colestase intrahepática gestacional está associada à elevação dos ácidos biliares no soro, assim como a elevação discreta das enzimas hepáticas, de níveis de colesterol e da fosfatase alcalina. Os níveis dos ácidos biliares se correlacionam com a gravidade do prurido. Além disso, devem ser excluídas outras causas de icterícia, então hepatites virais, fármacos hepatotóxicos e o prurido secundário a outras doenças cutâneas. Em relação ao tratamento, os objetivos dele são a melhoria da sintomatologia, das alterações bioquímicas maternas, assim como a melhoria do prognóstico fetal. O diagnóstico e tratamento precoce reduzem a morbimortalidade tanto da paciente grávida como do feto e minimiza a exposição fetal a tratamentos desnecessários. O parto prematuro, entre 37 a 38 semanas, deve ser cogitado em casos graves, especialmente quando a maturidade pulmonar fetal for atingida. De todas as terapias médicas descritas para o tratamento, o ácido ursodesoxicólico tem a melhor resposta no alívio do prurido na matriz. É, portanto, o tratamento de primeira escolha e pode reduzir riscos fetais. Além disso, ele diminui os níveis de ácidos biliares no sangue do cordão umbilical, do colostro e do líquido amniótico, porém é uma terapia ainda off-label. A colestiramina ela pode ser eficaz na colestase intrahepática gestacional leve a moderada, embora demore alguns dias até se obter o controle do prurido e não tenha efeitos nos níveis séricos dos ácidos biliares. É recomendável uma abordagem multidisciplinar nessa patologia. Em relação às complicações, na maioria das vezes o prognóstico materno é bom com resolução espontânea do quadro após o parto. No entanto, nos casos acompanhados de icterícia ou deficiência de vitamina K, há um risco aumentado de hemorragia durante o parto e também no período pós-parto, assim como risco aumentado de cálculos biliares. Pode haver uma recidiva com o uso de anticonceptivos orais, principalmente se tiverem elevado teor de estrogênios, e pode resultar também em danos fetais, como prematuridade, desconforto respiratório, bradicardia fetal, baixo peso ao nascer, sofrimento fetal e morte intrauterina. Essas são as nossas referências. Espero que vocês tenham gostado e muito obrigada.